Eu, Lamartine, eu creio na possibilidade, embora seja muito difícil, né, de uma pessoa apostatar e romper. Aí, nesse caso, se houver a perda da salvação, não tem volta. E é extraordinário, porque a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós pudéssemos colocar todos os pecados da humanidade, de todo mundo que já viveu e que viverá, num lado da balança, e do outro lado, o sacrifício de Jesus seria muito mais pesado. Ou seja, é suficiente para todos. É isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, tá resolvido, Wesley? Eu tenho uma pergunta, assim, que o público, né? O público tá fazendo. Não é você, é o Não, seu é amigo. o público. Que o seu pessoal amigo. no Tem um chat. amigo seu Isso. que tem uma pergunta? Não, realmente não sou eu, mas tipo assim, pastor, vou pra igreja, mas joga um jogo do tigrinho, eu vou pro céu? Pastor, eu vou pra igreja, mas de fim de semana eu bebo uma cervejinha, vou pro céu? Essas coisas assim que o pessoal costuma fazer. Essas pessoas ainda não compreenderam a salvação. Porque o dia que você compreende a salvação... Olha, eu gosto sempre de usar o exemplo do ladrão da cruz. Né? É uma outra mensagem que eu preguei também, eu falei sobre as 3 cruzes. Numa das cruzes, tinha um homem morrendo em pecado. Ele estava pertíssimo do Salvador, e ele rejeitou. No outro lado, tinha um homem morrendo para o pecado. No primeiro momento, ele tinha percebido que Jesus era diferente. E aí ele vira para Jesus e ele fala, olha, Filho de Deus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, Jesus no estado mais caquético, mais enfraquecido, desnudado, envergonhado, ele olhou e falou, você é o rei. Quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse camarada não teve tempo de fazer nada de bom para restituir todos os erros que ele teve. Aqui também entra já uma segunda pergunta, desculpa cortar, mas é muito importante. E o batismo? Qual a importância do batismo na salvação? Vou aproveitando lá. aí. Mas a terceira cruz era um homem morrendo pelo pecado. Então, olha que tremendo. De um lado, um morrendo em pecado porque rejeitou. Do outro lado, um morrendo para o pecado porque aceitou. Essa eu vou pregar. Essa eu vou pregar e falar. Quando Deus me revelou essa... em pecado, e o terceiro, para o pecado e pelo pecado. Então, mesmo que a pessoa... Vamos supor, eu nem sei o que é esse tigrinho. Todo mundo fala, mas eu não faço a mínima ideia do que jogo de aposta. É jogo de aposta. Eu acho o jogo de apostas uma besteira. Você perdeu o seu dinheiro, você poderia estar investindo em uma série de coisas boas, você vai... Não, e sabendo que é um algoritmo preparado para te tirar o dinheiro. Você não vai vencer do algoritmo. Então, mas isso não tira a salvação da pessoa, porque durante o dia, quantas vezes você pode ter um sentimento errado, em relação a alguém, uma tentação? Ou seja, nós pecamos, é da natureza humana o pecado. Agora, o processo de santificação é algo que a gente escolhe e o Espírito Santo nos ajuda. Mas você não fica ganha, perde, ganha, perde. Tem gente que tem essa neura, né? Pensa que se cometeu um pecado, perdeu a salvação. Aí se arrepende, volta. Não. Você foi salvo, tem a vida eterna. Ninguém vai te tirar a salvação, ela está garantida. E a Bíblia diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quanto à questão do batismo, que você perguntou, o ladrão da cruz não teve tempo de batizar. O batismo, ele é importante, ele é uma ordenança? É. Mas ele não é necessário para a salvação. Existem igrejas que acreditam que sim, mas eles não entenderam a graça do mesmo jeito. O ladrão da cruz, ele morreu sem fazer absolutamente nada, Tiago. Ele não batizou, ele não foi restituir ninguém. E, no entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Simplesmente porque... A expiação do sangue de Jesus é suficiente para perdoar. Então, nada além da fé em Cristo é necessário para a salvação. E eu ouso dizer que se alguém acrescenta alguma coisa, está em heresia. Tá. Então, você disse já que com esses periféricos a gente não pode perder a salvação. Alguém, de alguma forma, pode perder a salvação? Eu acredito que existe uma possibilidade. E os calvinistas vão ficar bravos comigo, porque eles acham que não existe possibilidade alguma. Eu acredito na apostasia, que é a rejeição
definitiva de Jesus como Salvador por quem já foi salvo. No livro de Hebreus, o livro de Hebreus, aliás, foi escrito para advertir os cristãos hebreus do perigo da apostasia. É impossível uma vez que alguém que conhece... Esse é Hebreus 6, mas tem outros textos também. Tem o Hebreus 10. Agora, o que era o contexto do livro? Por causa da perseguição, tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo, muitos cristãos da igreja dos hebreus estavam voltando para o judaísmo, sacrificando animais de novo. Então, o livro inteiro é escrito para provar que Jesus é superior. Superior a Moisés, superior aos anjos, superior como sacrifício, superior sacerdote, sumo sacerdote. Agora, no meio desta teologia que ele apresenta, ele faz as advertências. E você pega Hebreus capítulo 6, que é esse que você leu, né? Ele fala, é impossível que aqueles que uma vez experimentaram, provaram dos poderes do mundo vindouro e da boa palavra de Deus e caíram, é impossível, olha como é forte, renová-los para o arrependimento. Olha, se eles já... Isso é muito forte. Se eles nunca tivessem se arrependido, não tinha renovação. O que o autor está dizendo? Olha, mas não é qualquer pecado, não é o pecado, caí em pecado, fui adulterei. Não, isso não tira a salvação, mas você... de uma maneira consciente, dizer, eu não quero mais Jesus. Apostasia mesmo. Aí, você sabe que a palavra apostasia, no grego, significa divórcio. Agora, você só divorcia se você casou. Então, você tem que romper a aliança. E a Bíblia fala, 1 Timóteo 4:1, né? Nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, Lamartine, eu creio na possibilidade, embora seja muito difícil, né, de uma pessoa apostatar e romper. Aí, nesse caso, se houver a perda da salvação, não tem volta. Porque essa pessoa nunca mais vai se arrepender. Entendeu? Caramba, é muito forte. Porque ele diz, para isso, você teria que crucificar de novo a Jesus. Ele não vai morrer de novo na cruz. Então, se você rejeitou aquele sangue, aquele sacrifício, ele não vai ter outro para você. Então, essa é a única, embora alguns, os calvinistas, os da teologia reformada, dizem que isso é uma advertência, mas que hipotética, que, na verdade, não acontece. Agora, eu não sei porque que um livro é escrito, o livro inteiro advertindo a possibilidade, e você diz que não.